Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro, estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos para os versículos 10 e 11, onde Pedro está dando algumas orientações para aqueles irmãos ali. E aqui Pedro vem falando sobre a nossa postura diante da vida, diante das circunstâncias da vida, né? Pedro diz assim nos versos 10 e 11: Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aqui na carta de Pedro, irmãos, cada versículo que nós lemos, e no intuito de fazer esse estudo, cada versículo tem uma mensagem profunda para nós. Confesso, irmãos, que às vezes eu tenho vontade de correr aqui, sabe, Pedro, para a gente terminar essa carta, mas eu não posso passar um versículo como esse e não fazer um estudo com você que está me acompanhando aqui todos os dias. Não tem como. Pedro traz aqui algo tão precioso para nós precisamos debruçar aqui, estudar um pouquinho. Quando nós olhamos aqui, irmãos, nós estamos falando de cristãos, né? Nós sabemos que os cristãos são chamados a manter os seus olhos fitos no céu, não é? Nossos olhares para o alvo. Mas nós não vivemos alienados aqui na terra. Embora nós enfrentamos com ousadia o sofrimento, o crente, ele não aprecia sofrer, não aborrece a vida. Ora, o cristão ama a vida, ele deseja ser feliz, porque a vida é um dom de Deus. Os dias felizes é uma expressão da bondade de Deus. O fato de lidar com o sofrimento não impede o cristão de ser feliz. Nós falamos já que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela não depende de circunstâncias, não é? O cristianismo, e eu já falei isso aqui outra vez, o cristianismo é a religião da felicidade. O nosso problema não é buscar a felicidade, mas é contentar-nos com uma felicidade pequena demais aqui, terrena demais, quando que Deus nos salvou para a maior de todas as felicidades. Felicidade de amá-lo, glorificá-lo, fruí-lo, né? É na presença de Deus que nós encontramos a plenitude de Deus. É na destra de Deus que nós encontramos, e eu uso um versículo bíblico, não é agora? Salmo 16 e 11, é na presença de Deus que encontramos delícias perpétuas. Um versículo, se você sabe, né? João 10 e 10, nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida é dom de Deus, por isso deve ser amada. Isso não significa colocar acima do próprio Deus, não é? Mas nós amamos a vida. Cristãos, ele aspira por dias felizes, mas sendo que o louvor neles se eleva nos dias felizes, não mais do que no louvor. E eu passando essa introdução aqui nos pensamentos, porque Pedro nos oferece 4 conselhos para nós experimentarmos a verdadeira felicidade. Os 2 primeiros são negativos, né? Ou seja, coisas que nós precisamos evitar. E o terceiro é uma ordenança negativa e uma positiva. E o último é positivo, ou seja, aquilo que precisamos fazer. Enfim, o primeiro deles aqui, nós lemos, né? Refreie a língua do mal. Refreia a língua do mal. Uma língua carregada de maldade é um canal que traz sofrimento, né? Uma língua maldosa, ela fere como espada, ela destrói como fogo.
Uma língua maldosa, ela mata como um veneno. Não apenas as palavras, mas também os atos de um cristão devem evitar até mesmo a aparência do mal. Leia 1 Tessalonicenses 5:22. Nós precisamos clamar como salmista: põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. Refrear a língua do mal é um conselho se nós queremos viver felizes. Outra coisa diz: não fale com dolo. Falar dolosamente é esconder atrás das palavras macias uma intenção muito implacável. Falar com dolo é dizer uma coisa e sentir outra. É bajular com a língua na frente e depois apunhalar pelas costas. O mal específico que Pedro tem em vista aqui é o engano. Satanás, você sabe muito bem, João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Nele não existe verdade. O cristão vive na luz e anda na verdade. Sua língua, longe de ser um instrumento de maldade e de engano, deve ser uma fonte que traz glória ao nome de Cristo. Deve ser uma fonte que traz edificação para os irmãos. Aparte-se do mal e pratique o bem é o outro conselho que Pedro traz para nós aqui no texto. Apartar do mal, praticar o bem. Ninguém pode ser feliz num território da maldade. Onde a maldade habita, a felicidade arruma as malas e vai embora. Uma pessoa é verdadeiramente feliz quando se dedica à prática do bem. Outra coisa, busque a paz. Pedro vai trazendo uma sequência de coisas, não é? Ele fala: deixa o mal, faça o bem, busque a paz. E aqui, meus irmãos, vale observar uma coisa. Pedro diz: busque a paz. Eu estava meditando nisso aqui, pensando, a paz ela não é automática. A paz precisa ser buscada. Nós precisamos empenhar-nos em buscar a paz até alcançá-la. A palavra de Deus nos exorta várias vezes a vivermos com paz, em paz com todos. Eu vou te passar algumas referências que eu cataloguei aqui na Bíblia. Se você quiser, depois pode conferir, dá uma pausa nesse áudio e vai conferir na sua Bíblia. Romanos 12:18, Romanos 14:19, 2 Coríntios 13:11, 1 Tessalonicenses 5:13, 2 Timóteo 2:22, Hebreus 12:14. São todas referências que falam sobre vivermos em paz com todos. O próprio Senhor Jesus, ele disse a bem-aventurança, não é? De Mateus 5:9, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa paz que nós falamos, ela não é a acomodação, não é uma conivência com o erro, não é paz a qualquer preço. Os falsos profetas, eles diziam para o povo: paz, 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 mas apenas para trazer como uma espécie de anestesia nos seus pecados. O mundo fala em paz, mas investe em guerra. As nações firmam um tratado de paz, a gente vê muito passando nos noticiários, mas se rebelam contra o príncipe da paz. Vão alcançar paz aonde? E fechando o nosso estudo, o verso 12 nos diz: ele diz, não é, da nossa vida de oração, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Uma igreja perseguida, ela precisa entender que Deus está atento às suas orações. Meus irmãos, Deus vê e ouve a nossa causa. Escuta essa. A nossa causa, ela não passa despercebida aos olhos daquele que a todos sonda. Aqueles, porém, que se entregam à prática da maldade, eles vão ter de enfrentar a ira do Todo-Poderoso.
Deus vê as obras do povo justo e vê aqueles que praticam o mal. Nada escapa das suas vistas. E que ninguém pense que Deus não se importa. Aqueles que se deleitam em fazer o mal não têm em Deus um amigo, entenda isso, mas tem um adversário. Tem uma boa ilustração para esse versículo, está lá em Atos 12. Pedro estava preso e Herodes se assentava garbosamente no trono. A igreja orava por Pedro e Herodes aguardava o fim da festa da Páscoa para matar Pedro. Sabe o que aconteceu? O anjo de Deus foi enviado para libertar Pedro e ferir Herodes mortalmente. Tire um tempinho depois, leia Atos 12. Atos 12. Os olhos de Deus repousavam sobre Pedro e os seus ouvidos abertos às súplicas da igreja. Mas o rosto de Deus estava contra Herodes. Medita nisso. Coloque em prática esses conselhos e você vai encontrar a verdadeira felicidade e que Deus te abençoe.